Olá, muito boa tarde. Começa hoje em Fátima a peregrinação internacional que este mês é dedicada aos migrantes e refugiados. Estamos também em plena Semana Nacional das Migrações e é por isso que temos hoje entre nós Eugénia Costa Quaresma, a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Serão estes dias intensos e particularmente desejados, em especial por aqueles que por estes dias estão cá a gozar algumas dos seus dias de férias, das comunidades portuguesas que regressam. Porém, este encontro em Fátima não é apenas para os portugueses que estão fora do país, mas também para os refugiados, os migrantes que estão por cá. É toda uma grande comunidade que ali se vai encontrar. Exatamente. Tem sido assim ao longo do tempo e neste ano em que celebramos os 50 anos da Semana Nacional de Migrações não vai ser diferente. Com uma grande alegria, que é este ano, depois do tempo de pandemia, vamos voltar a ter a vigília noturna. E, portanto, animada pelos nossos secretariados, pelas comunidades católicas e por comunidades imigrantes que estão aqui em Portugal portanto, vamos ter toda esta realidade a ser rezada durante esta noite. Esta Semana Nacional, e acaba por ser também o tema desta peregrinação, é construir o futuro com os migrantes e os refugiados. É esse o desafio que se coloca neste momento, numa altura em que as circunstâncias internacionais também voltam a sublinhar este tema e o que acontece, a realidade dos dias volta-nos a colocar diante de fluxos migratórios, seja em virtude das condições económicas, seja em virtude da fuga de conflitos armados. Isto volta a estar na ordem do dia. Claro que sim. Este tema escolhemos há uns anos para cá, que nós aproveitamos para lançar também o tema do Dia do Migrante, que vai ser celebrado em setembro. E, portanto, resolvemos manter e lançamos também durante esta semana os vídeos que a Santa Sé propõe para ajudar-nos a pensar este tema, porque não ser só uma coisa de um dia, mas algo que vamos trabalhando. É uma necessidade que nos vem, esta construção do futuro, é uma necessidade que nos vem depois da experiência de pandemia que todos tivemos, e é uma necessidade que vem também, enquanto estamos a viver este tempo de guerra, também já se fala em reconstrução. É preciso reconstruir, é preciso não perder a esperança. Então, queremos, de facto, um mundo novo, incluindo migrantes e refugiados, contando com a sua colaboração. E daquilo que vão observando na nossa sociedade, esse mundo novo, essa nova realidade social com migrantes e refugiados, está em construção? Há sinais positivos de que esse caminho está a ser feito, ou também existem sinais preocupantes e inquietantes de que muito se tem ainda que fazer? Há as duas coisas. Há sinais positivos, de facto, falando das instituições da Igreja, instituições da sociedade civil que trabalham com migrantes e que vão fazendo descoberta, e mesmo a nível da investigação, estava-me a lembrar agora de um projeto que trabalha que escuta e que quer construir e propor políticas públicas ouvindo a voz dos migrantes. As associações de imigrantes fazem esse trabalho, né? Portanto, dão voz a determinadas comunidades, às suas comunidades e estão em assentos, por exemplo, municipais, a participar da construção da cidade. Portanto, nós temos bons exemplos de que isso é possível fazer. Mas também temos algumas dificuldades, também temos os nossos muros, muros que temos que derrubar, temos os egoísmos, temos os nacionalismos que temos que combater. Ainda se encontra o racismo, a xenofobia, que são coisas que temos que ir combatendo e que os migrantes e refugiados ajudam-nos nessa tarefa. A nível das gerações mais jovens, há sinais de esperança no sentido de uma maior tolerância, de uma maior capacidade de integração e de convivência com gente pessoas vindas de diferentes contextos culturais. De alguma forma isto vai sendo trabalhado nas escolas e sentem que isto vai marcando também atitudes? Claro que sim.
olhando para as gerações mais jovens, têm uma maior capacidade, e se forem, e é nelas que temos que apostar, têm uma maior abertura. Mais do que tolerância, há uma abertura. Há uma curiosidade. Torna-se natural esta novidade. Mas também às vezes encontramos nas crianças alguma... é diferente e quer pôr de lado. Preconceito, e, portanto, temos que ajudar a educar. Mas encontro bons exemplos de intercomunicação, interculturalidade, Sim. porque não, sobretudo naquelas escolas que têm que conviver pelo contexto em que estão inseridas com muitas nacionalidades. Então, naturalmente, promovem este encontro, este diálogo e estimulam esta construção conjunta. Ao fim e ao cabo, é associar a diferença a um enriquecimento e não a uma ameaça. Cada vez mais, não é? E, portanto, pegando neste exemplo que vai acontecendo nas escolas, depois nós, a nível eclesial, queremos também transportar isto para as nossas comunidades, onde encontramos pessoas que, de facto, têm esta abertura e pessoas também que são um pouquinho mais desconfiadas, e há que educar para esta inclusão. É em plena caminhada sinodal, não é? E quando já são conhecidas algumas sínteses das reflexões que foram feitas a nível paroquial e depois a nível diocesano, é um tema referido, o da integração, o de uma igreja que sabe acolher, que de portas abertas para todos, e realmente há aqui um caminho interessante a fazer e necessário, não é? Nas comunidades. Basta olhar a uma assembleia e percebemos tons de pele diferentes e diferentes proveniências de alguns elementos já muito significativos nestas comunidades, mas por vezes a nível dos órgãos pastorais da paróquia continuam a ser sempre os mesmos. Nem sempre é visível. Nem sempre é visível. É uma das dificuldades da nossa igreja, de ficarmos às vezes fechados nas nossas capelinhas e de termos aquela ideia, e isto a nível pastoral tem que ser combatido, de que os migrantes são só alvo, são só para receber. E os imigrantes têm qualquer coisa para nos dar. A nível litúrgico, a nível dos serviços, da maneira de fazer, e querem participar. E, portanto, é uma questão de estarmos disponíveis para, e o movimento sinodal é muito importante para isso, este movimento de escuta. É um teste até que ponto nós escutamos aqueles que não pensam como nós e que têm ideias diferentes. E até que ponto é que nós podemos ser enriquecidos. Esta verdade que é vivida em algumas comunidades é importante que se alargue. A ideia é qualquer coisa que a Pastoral das Migrações tem muito presente e é muito sensível, é o acolhimento. Não é? E o acolhimento não é só para aqueles que vêm de fora de outros países, mas às vezes vêm do próprio país. Claro. Por exemplo, estou a pensar nos emigrantes que regressam. Não é? Como é que nós os recebemos? Estou a pensar naqueles que vêm de outras dioceses que mudam de dioceses. Como é que nós os acolhemos? Portanto, a pensar nesses que são vistos à primeira vista como forasteiros, não é? E como é que nós os acolhemos. E essa aprendizagem que nós fazemos ao longo dos tempos, podemos contribuir para a Igreja, para que a nossa Igreja seja realmente aquilo que deve ser. Esta tarde, no Santuário de Fátima, no início desta peregrinação internacional, temos o Bispo Dom Edgar Moreira da Cunha, o Bispo de Fall River, a presidir as cerimónias, as celebrações. Alguém próximo também das comunidades portuguesas, não é? Que estão nos Estados Unidos. Exatamente, e tem esta particularidade de ter nacionalidade também brasileira, não é? Portanto, fala português. E o facto de falar português já nos aproxima, a língua aproxima, é uma forma também de nos aproximarmos das comunidades que estão nas Américas e de ouvirmos como é que elas estão e, portanto, com muita alegria soubemos e acolhemos aqui o Dom Edgar da Cunha porque é isso mesmo, é esta proximidade. Estava-me aqui a recordar que quando nós celebramos, a Obra Católica celebrou 60 anos há pouco tempo, também o Pico estava a celebrar, o Santuário do Pico estava a celebrar os seus 60 anos.
E a comunidade açoriana foi, sobretudo, para as Américas. E é uma forma de nos aproximarmos e de fazermos aqui a interligação entre a diáspora e Portugal. E como é que estamos em termos da nossa diáspora? Porque as épocas mudam, não é? Há evoluções e os portugueses continuam a emigrar, continuam a sair de Portugal. Embora estes portugueses que emigram hoje são um bocadinho diferentes daqueles que, entretanto, o fizeram na década de 60, 70 e constituíram estas comunidades que ainda hoje persistem. Hoje quem chega dilui-se um bocadinho no meio das empresas, são pessoas que partem já com o domínio da língua dos países onde chegam e isso também às vezes dispersa-os um bocadinho, não é? Aqui o desafio é mais, se calhar, pastoral. Pois, exatamente. Como é que estas pessoas podem continuar a viver a sua fé ou como é que elas podem ser chamadas para viver a fé? É um desafio novo para essas comunidades? Eu creio que sim, acredito que sim e pela experiência que ouço dos nossos missionários e agentes pastorais na Europa, é esse o desafio que lhes é feito pelas dioceses de destino, que querem contar com eles, não só porque têm uma comunidade que participa, mas também têm este potencial de chamar pessoas. E, portanto, é um desafio de criatividade pastoral que aqui está e que pode ser importante, nomeadamente para a Europa, que está a ficar cada vez mais ter as igrejas cada vez mais desertas de autóctones. Exato. E mais cheia de migrantes. Mas à sexta-feira, aqui no nosso programa, olhamos também sempre a liturgia do próximo domingo, que é uma jornada de solidariedade também para a Obra Católica Portuguesa de Migrações. É um domingo em que os sacerdotes são convidados a recordar este trabalho que se faz, pastoral, da Igreja, também de proximidade aos migrantes e refugiados. Será o 20º domingo do Tempo Comum e vamos ficar agora a escutar um excerto deste Evangelho de Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. É uma passagem do Evangelho de Lucas, será lida nas Eucaristias deste 20º domingo do Tempo Comum e ficamos um bocadinho desconcertados, não é? Uhum. Então, Deus não vem trazer a unidade à Terra, vem de alguma forma pôr uns contra os outros. O que é que se passa nesta leitura? Esta leitura não é fácil, é verdade, mas vamos pensar num lado simbólico, não vamos interpretar a letra, é a primeira coisa, porque senão, e nós que nesta altura do verão temos que lidar com os incêndios, ficamos assim um bocadinho apavorados. Trazer o fogo à terra não é a melhor expressão. Não é isso que queremos, mas vamos pegar num lado simbólico que é o da transformação, o fogo com esta capacidade de transformação. E se nós seguirmos os critérios de Jesus para a construção de um mundo novo, vai trazer divisões, porque nós nem todos vemos a construção do mundo da mesma maneira. Claro. Há quem acredite na construção do mundo, e espero que todos os cristãos pensem assim, de uma forma fraterna, com esta visão de que o planeta é o único, é a nossa casa comum e temos que aprender a conviver como irmãos. E há quem queira construir um mundo novo com base na força, nas armas, e nós somos testemunhas do mal que isto faz. E, portanto, não é este tipo de transformação que nós queremos. Queremos uma transformação pela justiça, pela paz, mas usando os caminhos da fraternidade, da misericórdia, do amor.
Não é esta capacidade de compaixão, de escutar o outro, de construir com o outro. E este fogo, ao fim e ao cabo, é quase uma missão, não é? Que se recebe com o batismo. Esta necessidade de não sermos amorfos, de termos atitude. Ao fim e ao cabo, este fogo é a atitude que nos é pedida, de sermos coerentes com aquilo que acreditamos. Exatamente. E esta nossa capacidade de estarmos disponíveis e sensíveis às ações do Espírito Santo em nós. E isso, sim, é transformador. É uma transformação que começa por dentro e é tão forte que começa a contagiar outros. E esta é a conversão que todos somos chamados a viver e a contagiar outros. Portanto, deixar-nos tocar pela palavra, ela muda a nossa vida e os nossos gestos vão contagiando outros. E se assim for... Por vezes acontece que parece que não achamos que isto é para levar para o concreto da vida, não é? É algo que se escuta nos bancos da igreja e depois tudo acaba no final da missa. Mas não. Eu gosto muito de dizer que as palavras não são só palavras, elas são para encarnar, são para se tornar em gestos, e nós temos a felicidade, temos santos que o fizeram, mas também temos um Papa Francisco que muito facilmente mostra e concretiza aquilo que ele verbaliza. E para nos mostrar, é possível fazer. E temos também muitas obras da Igreja que procuram mostrar isso mesmo. É possível fazer. É preciso também acreditar na mudança. E às vezes falta-nos essa fé, essa capacidade de acreditar. Vamos avançar. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias. Voltamos aqui um bocadinho a esta questão da atitude, não é? E o profeta é aquele que tem que ter atitude. Aliás, é o que define a atitude profética. É alguém que diz o que é agradável de ouvir e completamente o seu contrário também. Aquilo que é muito desagradável. No caso, Jeremias sofreu isso na pele, não é? Exatamente. E por isso ele fala, a atitude, este compromisso e esta fidelidade à palavra de Deus, àquilo que Deus lhe pede, independentemente das pessoas gostarem ou não gostarem, mas é este o caminho, são estes os critérios de Deus. E todos nós, enquanto cristãos, somos chamados a ter esta atitude profética também, este compromisso coerente com a justiça e com a construção de um mundo novo. Estando aqui na Semana Nacional de Migrações, eu gostaria de trazer aqui uma outra visão, que é os migrantes e os refugiados como profetas deste mundo novo, e precisamos de contar com eles, de escutá-los e contar com eles como construtores deste mundo novo. É este o desafio desta semana, é este o desafio que vai ser lançado também em setembro, e é este o desafio, independentemente da semana, que cada comunidade vive quando recebe alguém. Escutar e contar com os migrantes e os refugiados para esta construção comprometida e corajosa. E os profetas, de alguma forma, transmitem ao povo aquilo que Deus lhes manifesta, são estes transmissores da palavra, da ação de Deus, e os migrantes e refugiados também são vozes e são formas através das quais Deus também nos fala, não é? Esta mensagem que não temos que estar à espera de uma manifestação assim extraordinária de Deus em algo muito, digamos, cinematográfico, não é? Verdade. Mas nas atitudes e na presença destas pessoas, nas suas angústias e nos seus desejos. Capacidade de iniciativa. Nós, às vezes, raramente pensamos na mobilidade, seja ela forçada ou não, como capacidade de iniciativa. E esta capacidade de iniciativa tanto denuncia desigualdades, corrupção, injustiça, mas falam-nos de esperança. Eu espero que este mundo seja mais justo, eu espero poder realizar os meus sonhos. E, portanto, como é que conseguimos construir este mundo onde todas as pessoas se possam realizar, possam viver em segurança, possam ser felizes? Vamos avançar para a segunda leitura da Epístola aos Hebreus, e aqui percebemos esta necessidade de levarmos as nossas convicções a sério. Somos desafiados
a correr de forma decidida, não é? A assumir este desafio numa identificação com Cristo, que sofreu e que não renunciou a situações desagradáveis, que se manteve fiel também no seu caminho, e é isso que nos é pedido. E aceitar aqui o bom combate. Exato. Não é? Aceitar assumir o tal fogo. Assumir o fogo, assumir esta construção como um combate, como uma luta. E o cristão não foge da luta, com armas diferentes daquelas que destroem. As suas armas ajudam a construir. A sua arma é a palavra, a sua arma é a fé, a sua arma é o amor, é a perseverança, é o não desistir. E, portanto, é este apelo, esta interpelação a não desistirmos da luta e a combatermos, a aceitarmos isso e aprendermos com os soldados, aprendermos com os atletas esta disciplina para concretizarmos os bons objetivos. E saber que os objetivos não se conseguem sem esforço, lá Exatamente. está, sem sofrimento, sem entrega, sem medida, e isso tem que ser a marca do nosso cotidiano. Claro, num tempo em que é tudo muito apressado e às Exato. vezes as coisas levam algum tempo e não desistirmos porque levar algum tempo. Lembro-me de Dom Manuel Martins, antigo bispo de Setúbal, uma expressão que era muito dele, que ele não gostava de ouvir: ide em paz. E o Senhor vos acompanhe. E o Senhor vos acompanhe. Ide em paz. Devemos sair da igreja em atitude de combate, em atitude de entrega e com vontade de transformar o mundo e não sem força, não é? E até porque esta paz não é uma paz como nós imaginamos, é uma paz, é uma paz muito ativa muito e dinâmica ativa. E que não nos deixa em paz enquanto não concretizarmos estes objetivos. Muito bem, agradeço muito a presença hoje aqui no nosso programa e nós na Agência Eclésia vamos acompanhar de perto também esta peregrinação que hoje começa, do migrante também, do refugiado ao Santuário de Fátima. Obrigado pela presença aqui. Lembro que amanhã, poucos minutos após as 6 da manhã, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Nós ficamos por aqui, tenha um bom fim de semana e, se for o caso, umas boas férias.